Acho que foi. Bem, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa Liga de Meditação e Saúde. Hoje as nossas outras diretoras não puderam comparecer, mas eu queria agradecer muito a presença do Celso por estar aqui hoje com a gente. O Dr. Celso, ele é médico, ginecologista e obstetra. Ele também fez saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da USP e também a especialidade em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia. Só um minuto, só aceitar esse convite. Bem, o Dr. Celso, ele também é médico da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, na área de gestão municipal. E ele também é praticante de meditação Raja Yoga desde 1988. Então, Dr. Celso, eu passo a palavra para você e mais uma vez agradeço a sua presença. Obrigado, Caio. Obrigado, professores presentes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sempre é uma satisfação e um prazer enorme, nós que somos da área da saúde, estarmos com outros profissionais da saúde também tão interessados nesse tema de meditação e espiritualidade, que para mim, pessoalmente, é um tema bastante caro e que venho me dedicando praticamente desde a década de 80, quando eu conheci a organização Brahma Kumaris, que eu vou apresentar para vocês durante a minha apresentação, e venho me dedicando a esse estudo e ao aprofundamento da filosofia do Raja Yoga, que é o tipo de meditação que nós praticamos dentro da nossa escola, da Brahma Kumaris, que fica pertinho aí de vocês, na rua Germano Bouchard. Depois eu apresento o endereço para vocês. E a ideia, então, é fazer uma pequena apresentação, algumas pinceladas a respeito do tipo de meditação que nós praticamos na nossa escola, alinhado com outros tipos de meditação que eu particularmente pratico, uma vez que eu tenho uma interface com o movimento antroposófico, que também se utiliza da ferramenta da meditação para as nossas práticas espirituais, um alinhamento com a associação Escola Palas Athena, da professora Lia Diskin, também, ao qual eu pertenço, e que também nós temos uma ligação muito forte e nos afinamos muito em relação às nossas práticas, especificamente na linha da Palas Athena, muito mais uma vertente do budismo tibetano, e atualmente a gente também está estudando um pouco a respeito do taoísmo e como que o taoísmo também estuda os aspectos da meditação e os benefícios da meditação para a nossa saúde espiritual, emocional, e como que isso pode reverberar na qualidade da nossa assistência frente aos nossos pacientes. Eu, pela minha experiência, pela minha prática ao longo desses 35 anos que eu venho praticando a meditação, eu me formei em 1983, em 88 eu conheci a Brahma Kumaris, então o meu caminho, a minha história de vida dentro da espiritualidade, dentro da meditação, ela acompanha praticamente par e passo a minha prática médica, né? E eu posso afirmar que ao praticar a meditação e dentro da meditação praticar o meu autoconhecimento, com este autoconhecimento eu sinto que eu tenho muito mais possibilidade de ajudar compassivamente, bondosamente os pacientes aos quais estão sob os meus cuidados. Eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital do Servidor Público Estadual. Iniciei a minha carreira como obstetra, trabalhei como obstetra durante muitos anos, mas depois, por conta da idade e pelo cansaço, eu não pratico mais plantões de obstetrícia, obviamente, mas agora eu venho me dedicando aos cuidados paliativos. Então, eu iniciei a minha carreira dentro da obstetrícia e agora estou iniciando um novo ciclo lá na Casa do Cuidar, da professora Ana Cláudia Arantes, que é filha da casa de vocês, da casa de Arnaldo, ela fez faculdade aí também, é uma grande geriatra,
ao qual eu estou tendo a oportunidade de, através dos conhecimentos que ela nos passa, também agora iniciar um novo ciclo dentro dos cuidados paliativos. Então, essa mais ou menos a ideia que eu tive de apresentar para vocês algumas linhas de meditação e como que a meditação pode, de uma maneira benéfica, nos ajudar como seres humanos e como que essa melhoria interna, na medida em que nós vamos resgatando esta consciência espiritual que nos é inata, como que isto pode reverberar na nossa prática como profissionais da saúde. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou abrir a minha apresentação aqui. Deixa eu ver. Espera aí, Caio. Não estou conseguindo fazer o compartilhamento aqui da só tela. clicar ali embaixo no apresentar agora. Eu estou apresentar, tem uma tela inteira e uma janela, né? Pode clicar em tela inteira. Só um minutinho, acho que eu... Só um minutinho. Também estou apanhando aqui. Escuro aqui, você não está aparecendo a minha apresentação aqui. Deixa eu ver aqui, pasta, nome. Filosofia. Escolher outra pasta. Só um minutinho aqui. É a primeira vez que eu faço a apresentação aqui. Você estava compartilhando, mas aí parou. Mas... É que está aparecendo uma figura que não está aparecendo a minha apresentação. Tava aparecendo a tela aqui do próprio Meet. Agora, tá aparecendo o Meet. É que você clicou, acho que em pular a apresentação. Deixa eu ver aqui, peraí. Clique em compartilhar tela inteira e depois já pode abrir o PowerPoint direto. Então, não está aparecendo o arquivo da minha apresentação. Você quer me enviar ela para eu tentar apresentar? Deixa eu ver aqui, peraí. Que aí eu posso passar para você. Ó, clica ali embaixo no PowerPoint. Aonde que está o PowerPoint? Ali embaixo, na barra de tarefas. Isso, Aqui. aí só selecionar. Foi. Tá aparecendo? Uhum. Você pode botar a tela inteira ali, ó, embaixo no... Não, ali no... Peraí. Ali tem anotações, aí... Isso, aí. Tá dando? Tá aparecendo? Perfeito. Agora eu não estou vendo vocês. Não, tudo bem. Tudo bem? Bom, então, eu vou apresentar para vocês, então, inicialmente, a Brahma Kumaris, né, que é o local da onde eu venho, e esse ano o ano passado, na verdade, nós completamos 40 anos de trabalho aqui no Brasil, e eu vou apresentar para vocês um filminho daqui a pouco sobre o trabalho da Brahma Kumaris no mundo e no Brasil. O mundo se transforma a todo instante. A cada dia, novos pensamentos, tornando tudo mais rápido, objetivo e concreto.
Mas a verdadeira transformação é aquela que conecta pessoas com sua essência, trazendo equilíbrio, clareza e boas energias. É assim, transformando o mundo através da meditação, que a Brahma Kumaris celebra 40 anos no Brasil. E a Brahma Kumaris teve uma influência profunda na minha vida. Sempre trouxe para a minha consciência a importância dos valores humanos. Foi através de vocês, meus mestres, meus amigos, que eu encontrei na minha vida o tão sonhado equilíbrio. Qualidade de vida e projetos especiais que visam a saúde física, mental e espiritual. Pois quem medita, transforma e se transforma. Muito da formação da minha família, dos nossos valores, da maneira como a gente leva as coisas, e o que me fez prosperar como ser humano, eu tirei desses 40 anos da história de vocês. Então, obrigada, gente. Fundada por Pratyapita Brahma na Índia em 1937, difundiu seus ensinamentos por mais de 110 países em todos os continentes, tendo um amplo impacto em muitos setores, como uma ONG internacional. E foi em 1979 que o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a iniciar as atividades da Brahma Kumaris, que logo se expandiriam em todo o país. Hoje, está presente em quase todos os países latino-americanos. Eu recebi um convite para vir para o Brasil, nem sabia onde era o Brasil, aprendi a língua, cheguei com pouco dinheiro, $200, e encontrei aqui um povo muito cooperativo e ajudar as pessoas a entenderem o que era a meditação, que naquela época éramos pioneiros. Basicamente, a meditação é você retornar à fonte da consciência, fazer essa ponte entre alma e Deus. É o que é a Raja Yoga. E Brahma Kumaris se estabeleceu justamente para facilitar o entendimento disso. Transformando milhares de pessoas através de seus programas de apoio em universidades, hospitais, empresas e organizações, com o apoio de dezenas de voluntários que ajudaram a construir uma história de muito trabalho e dedicação. A experiência que eu tenho nessas 4 décadas é de ter tornado a minha vida significativa, junto com uma imensa gratidão a Deus e a todos aqueles voluntários que participaram nesses anos todos da criação dessa história de sucesso. E a cada um de vocês que quiser tomar benefício e também participar dessa onda de transformação, sejam muito bem-vindos. Por esse motivo, a PK no Brasil recebeu inúmeros méritos de reconhecimento público. Entre os reconhecimentos, o mais importante foi o título de Mensageiro da Paz pela ONU. Eu sugiro fortemente que você sempre deixe seu coração aberto para você viver em paz. Se você tomar essa decisão, a Brahma Kumaris é o melhor caminho. Om Shanti. E é com esta força que a Brahma Kumaris celebra seus 40 anos de atividades no Brasil com a força de quem se renova cada dia ao ver um sorriso. Transformando o mundo, construindo relações saudáveis e reconectando pessoas à fonte de amor, Deus. Brahma Kumaris, 40 anos meditando no Brasil. Ok. Tudo bem aí, Caio? Deu para ver? Deu sim, certo. Tudo Tá, certo. ok. Vamos continuar aqui, então. Então, a Brahma Kumaris é uma organização, ela é internacional, nasceu em 1937, e como vocês ouviram nos depoimentos do vídeo, a Brahma Kumaris, ela trabalha com uma linha de meditação chamada Raja Yoga. Raja, em hindi, é soberania,
né? Então, é o resgate da autossoberania, da nossa consciência espiritual mais interna, a nossa consciência onde residem todos os valores humanos que nos são inatos e que muitas vezes, pela nossa condição de vida, pelo nosso ego, pela nossa, enfim, pelos nossos vícios, pela nossa atenção muito mais focada no mundo externo e não neste mundo interno, nós não acessamos esses valores que nos são inatos. Quais seriam esses valores, então? A bondade, a paciência, a paz, o amor, a bem-aventurança, a tolerância, que são todos esses valores universais que estão meio que embutidos dentro desta nossa consciência espiritual e que, através da meditação, nós somos capazes de acessar essa energia que nos é inata, mas que ela está latente. Então, na medida em que nós vamos praticando esta ferramenta, esta prática, esta metodologia baseada na meditação do Raja Yoga, como se nós estivéssemos, então, despertando, aflorando uma nova personalidade, não diferente da nossa personalidade, mas uma personalidade que nós dizemos, uma personalidade espiritual, no qual essa personalidade ela está sendo pautada na compaixão, na misericórdia e no amor. Então, como nós estamos falando num ambiente acadêmico, e eu também faço parte, como eu comentei com o Caio ontem, de um grupo que se reúne mensalmente no IPQ da USP, sob a orientação e as orientações mesmo do professor Frederico, do Instituto de Psiquiatria da USP, ele já há algum tempo formou um núcleo chamado ProSer, onde lá nós discutimos de uma maneira multidisciplinar os aspectos relacionados à espiritualidade, à filosofia, à saúde, e como que essas ciências, elas se dão de uma maneira que possam comungar em benefício dos nossos pacientes. E dentro desses estudos, a meditação, através de várias vertentes filosóficas, nós conseguimos, então, fazer publicações científicas como esse artigo que eu vou mostrar para vocês, como que a ciência indo ao encontro daquilo que a espiritualidade nos fala já desde o início dos tempos. Então, eu elenquei, essa apresentação, então, foi feita no IPQ o ano passado, quando a Brahma Kumaris foi convidada a participar desse grupo de estudos chamado ProSer, que se dá lá no IPQ da USP, aí na casa de vocês. Tem um estudo feito em 2019, que contou com a participação da Amanda, do Laboratório de Neurobiologia da Escola Paulista de Medicina, o Marcelo, que também é de lá, a Camila, que é da Associação Médico Espírita de São Paulo, a Roberta, do Centro Universitário São Camilo, o Mário, do Einstein, e o professor Frederico, que foi o orientador dessa pesquisa, que foi uma revisão bibliográfica em cima dos benefícios da meditação transcendental. Esse artigo foi publicado na revista Associação Médica Brasileira em 2019, foi submetida em 2018 e foi aceita em 9 de janeiro de 2019. Então, é uma revisão bibliográfica bastante recente, bastante importante, e o objetivo foi realizar uma revisão bibliográfica para organizar as evidências científicas dos efeitos da meditação transcendental na neurofisiologia, na neuroquímica e os aspectos cognitivos e comportamentais dos pacientes. E a base de dados foi a PubMed, como todos vocês conhecem. Então, foram selecionados 21 artigos, e esses artigos foram analisados em diferentes aspectos que poderiam ser alterados pela prática da meditação. Em que pese a meditação, o artigo se dar em cima da meditação transcendental, mas a gente pode, com muita tranquilidade, referenciar todos esses benefícios para todos os tipos de meditação
que são feitas e conhecidas pelas técnicas que a gente já sabe, através do Hatha Yoga, através da meditação, da própria meditação transcendental, a meditação tibetana, a meditação taoísta, o Zen budismo. Todas essas práticas meditativas trazem com muita propriedade esses mesmos efeitos que foram estudados em cima da meditação transcendental. Então, quais foram, então, as conclusões desses 21 artigos que foram estudados por essa meta-análise? A meditação tem efeitos neuroquímicos, neurofisiológicos e cognitivos comportamentais documentáveis, positivos e significativos. E os efeitos principais sim, como a gente já sabia pela nossa observação clínica e a nossa prática pessoal, a redução da ansiedade e do estresse devido à redução dos níveis de cortisol e da norepinefrina, o aumento da sensação de prazer e bem-estar devido ao aumento da síntese e liberação da dopamina e serotonina, e uma influência bastante importante na memória de evocação e na memória, possivelmente, da memória de consolidação. Então, são efeitos que esses estudos mostram com bastante rigor científico, como que a meditação pode trazer um benefício físico para além dos benefícios, tanto emocionais quanto os benefícios espirituais. Muitas vezes, nós que somos da vertente espiritualista, nós muitas vezes ficamos muito focados nos benefícios espirituais da meditação, mas é importante que nós tenhamos e estudemos várias fontes de pesquisas que nos dão, com essa nossa mente racional ocidental, uma segurança de que nós estamos indo pelo caminho correto, uma vez que a própria ciência corrobora com aquilo que eu disse, que a espiritualidade já vem falando há muito tempo em relação aos benefícios também físicos relacionados à prática e à disciplina da meditação. Então, esse estudo, ele é um convite a todos os cientistas, aos médicos, aos psicólogos, todos nós da área da saúde, que a meditação ela é uma grande ferramenta, uma ferramenta que pode subsidiar e vir ao encontro de tratamentos, por exemplo, tratamentos oncológicos, tratamentos de dores crônicas, tratamentos relacionados a várias doenças que se beneficiam com a prática da meditação como uma terapia complementar. Obviamente, não uma terapia substitutiva, mas sempre como uma terapia complementar, potencializando, muitas vezes, a ação dos medicamentos, potencializando a visão, o enfrentamento que os nossos pacientes têm frente às suas doenças, na medida em que eles vão ressignificando as suas doenças, no sentido de entender como que as doenças que esses nossos pacientes se enfrentam, como que o sentido que eles trazem para uma mudança de comportamental, por exemplo, como é dito no trabalho. Então, falando um pouquinho sobre a meditação, o que é meditação, afinal de contas? Então, eu trago aqui um trecho do professor Cláudio Naranjo, no seu livro Psicologia da Meditação, em que ele diz que a meditação ocupa-se em desenvolver uma presença. Então, todas as práticas meditativas, elas invocam a nossa presença. Então, a mente, ela deve necessariamente estar imbuída de uma presença, de uma atenção no presente. Então, é a mente focada, através da atenção, na presença, no momento presente. A mente não está envolvida em pensamentos relacionados ao futuro, nem pensamentos relacionados ao passado. É como se nós soubéssemos da influência tanto do futuro quanto do passado, mas por um exercício disciplinar, nós evocamos esta presença
e essa atenção presencial que é fundamental para que nós tenhamos sucesso nas nossas práticas meditativas. Então, ela ocupa-se em desenvolver uma presença, uma modalidade do ser que pode ser expressa e expandida em qualquer situação em que o indivíduo se encontre. E um aspecto comum a todos os tipos de meditação, inclusive como um procedimento, é que todos consistem em deter-se em algo. E a importância de deter-se em algo não está tanto no algo, mas em deter-se. Ou seja, na meditação, nós temos um objetivo, partimos do princípio em que a nossa mente tem um exercício de concentração, de deter aquilo que nós estamos nos lembrando. Dentro da meditação do Raja Yoga, nós trabalhamos com a lembrança de qual é a nossa verdadeira personalidade espiritual. E esta lembrança, o yoga, a palavra yoga, ela nos reporta a esta lembrança desta essência espiritual que nós somos. E este deter-se em algo dentro da Brahma Kumaris, este algo que é o objetivo ao qual nós estamos nos lembrando, é a lembrança do divino, é a lembrança do sagrado, é a lembrança de Deus, Deus como símbolo da perfeição, onde ele congrega a fonte e o farol de todas as virtudes divinas às quais todos os seres humanos estão em busca. Todos nós, no mundo inteiro, sabemos qual é a importância da paz como um valor espiritual, sabemos do valor da bondade como um valor espiritual, sabemos do valor da compaixão e da misericórdia, do amor como valores universais e espirituais. Então, todos nós sabemos da importância desses valores. E deter-se nesse algo, deter-se no sagrado, nos reporta que esta consciência espiritual, ela está imbuída dessa essência de valores humanos universais. Então, quando nós vamos caminhando um pouco mais em direção ao Oriente, nós vamos encontrar como tradução de meditação a palavra bhavana, em sânscrito, que significa cultivar. Cultivar o quê? Cultivar esta personalidade espiritual, e não essa personalidade materialista, imediatista, egoísta, egocêntrica, ciumenta, invejosa, competitiva, que nós vemos em nossa sociedade ocidental, né? Muitas vezes. Então, é o cultivo dessa benevolência e de todos esses valores aos quais eu citei. E no tibetano, a palavra gon significa familiarizar-se. Então, quando nós juntamos esses dois conceitos, é o cultivo, então, a meditação desta experiência de resgate desses valores humanos universais e nos familiarizarmos com eles e deixarmos que esses valores eles possam permear os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, e que essa familiaridade com essa benevolência, compaixão, a misericórdia, nós possamos, ao nos familiarizarmos com esses conceitos, experimentarmos, não do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista sentimental e emotivo, muitas vezes, nós possamos reverberar as nossas atitudes baseadas nessa essência espiritual. Isso quem diz também é o professor Matthieu Ricard, no seu livro Na Arte de Meditar. Continuando com ele também, a meditação trata-se, então, principalmente de nós nos familiarizarmos com uma visão clara e justa das coisas. Ou seja,
como dentro do budismo, o Senhor Buda nos dizia, eliminarmos este Maya, que faz com que o nosso terceiro olho, o olho espiritual, ao qual nós prestamos atenção durante a meditação, nós possamos ter a possibilidade de enxergarmos uma realidade que seja uma realidade mais clara e justa das coisas, e cultivarmos as qualidades que todos nós possuímos, que são essas qualidades espirituais aos quais eu citei, mas que permanecerão em estado latente, enquanto não nos esforçamos para desenvolvê-las. Então, a meditação seria, então, em última análise, um exercício mental, como se nós colocássemos em prática um fortalecimento através de uma disciplina, através de exercícios meditativos, a musculatura mental se torne perfeitamente não desmanchada demais e nem estressada demais. A mente naquela qualidade do tônus mental suficiente para que nós possamos enxergar a realidade e as relações humanas com o outro e comigo mesmo com mais clareza, com mais discernimento. Então, nós nos utilizamos dentro da meditação da concentração e da atenção. E aí nós vamos ter vários exercícios atencionais, principalmente focando em 3 tipos de atenção. A atenção focada, a atenção periférica ou difusa e a atenção seletiva. Dentro dos módulos 1, 2 e 3 de formação do curso de atenção, concentração e meditação da Palas Atenas, nós trabalhamos bastante no primeiro módulo todos os tipos de atenção, porque a atenção, vocês devem saber que manter a atenção focada, né, durante algum tempo em um objetivo único é muito difícil. Há uma tendência natural de que a mente ela se torne dispersa, ela se torne não focada, e por isso o pensamento acompanha essa mente, né, como se fosse um redemoinho de pensamentos, e nós não conseguimos manter a nossa atenção focalizada durante o exercício de meditação, quando nós estamos iniciando a prática meditativa. Então, precisamos, antes de mais nada, antes de meditarmos, prestarmos muita atenção e muita disciplina para que nós possamos ter uma atenção que seja uma atenção bastante poderosa para sustentar o exercício da meditação. E um outro professor, Alan Wallace, é o papa, né, professor da inteligência emocional, que introduziu o termo da inteligência emocional no mundo. Ele coloca, então, que quando a atenção está comprometida, ela se distancia de tudo que nós fazemos, e quando ela é focada, ela otimiza tudo que nós fazemos. Então, quando nós ouvimos o professor falar, preste atenção, é como se nós automaticamente despertássemos algo dentro de nós e nós pudéssemos deixar de lado a dispersão para termos a atenção focada naquilo que o professor está nos ensinando. Então, nós estamos onde a nossa atenção está. Então, se nós temos um pensamento muito pulverizado, né, uma dificuldade bastante grande de concentração e de atenção, que são 2 elementos predecessores, né, que antecedem a meditação, sem esses 2 elementos bastante treinados, nós não conseguimos dar o terceiro passo, que é a própria meditação.
Então, a atenção como um primeiro elemento dentro desse processo de meditação, a concentração, a própria meditação e a contemplação como um quarto elemento bastante importante quando nós nos integramos plenamente este ego superficial ao nosso eu superior, que é resgatado e é invocado a sua presença durante o processo meditativo. E aí, algumas práticas meditativas, eu trouxe, então, o Shamatha e o Vipassana e o Shunyata, que vem do budismo tibetano. Então, um primeiro passo preparatório para a meditação, o Shamatha, nos coloca em conexão com a nossa vitalidade através da nossa respiração. Então, elementos que eu estou apresentando para vocês que são fundamentais para que nós possamos exercitarmos uma meditação correta, como se fossem disciplinas de uma determinada matéria. Então, estudarmos a atenção, estudarmos a concentração e agora estudarmos a respiração. Chama significa calma, quietude, serenidade. Tá significa permanecer, estabelecer-se, enraizar-se nesta calma, nesta quietude e nessa serenidade. E o objetivo é entrarmos em contato com a nossa vitalidade. Qual é o método? Prestarmos atenção, em primeiro lugar, em nossa própria respiração. E aí são propostos ciclos, né, repetitivos de respiração. Para quem se interessar, depois a gente pode, então, depois dessa apresentação, fazermos uma demonstração de como a gente pode aplicar o Shamatha usando a atenção e a concentração. Vencido esta etapa do Shamatha, nós entramos no Vipassana, que significa ver com clareza, com profundidade, olhar com sabedoria, e o Vidivivesha, que é o superior especial, e o Passana, ver e olhar. Qual é o objetivo? Entrarmos em contato com as nossas emoções sob uma perspectiva superior. Então, no Shamatha, nós entramos em contato com a nossa vitalidade através da nossa respiração. O Vipassana, nós trabalhamos com a nossa tela mental e a nossa tela sonora para que nós possamos trabalhar essas emoções como verdadeiras espumas que contaminam a nossa mente e não nos deixam atingir o nosso objetivo. Então, vitalidade e emoções. E o Shunyata, no fim, depois que nós fazemos os exercícios do Shamatha e do Vipassana, nós entramos no Shunyata, que é aquele conceito da vacuidade que o budismo nos traz. Mas uma vacuidade, não uma vacuidade do nada, não. É uma vacuidade de disponibilidade, como se nós entrássemos num grande cosmos, né, onde esta vacuidade nos traz um sentimento de plenitude, de disponibilidade, de acolhimento e de amor incondicional. Então, vejam, quando nós falamos em meditação, nós estamos vendo que são vários elementos, várias disciplinas que nós precisamos prestar atenção para que nós possamos ter uma vivência meditativa de qualidade. A respiração, então, eu trago uma citação do Thich Nhat Hanh, que é também um grande mestre que traz-nos todos os conceitos que a gente ouve hoje sobre o mindfulness, que vocês já devem ter ouvido falar, e ele diz no seu livro Respire, Você Está Vivo. Respirar com plena consciência ajuda a nossa mente a vagar menos em pensamentos confusos e sem fim. Então, ele nos mostra a importância da relação da respiração com a qualidade dos pensamentos, uma vez que, ao tornarmos a nossa respiração mais serena,
É como se os nossos pensamentos entrassem também numa vibração de serenidade e paz. E agora eu estou tendo a oportunidade de estudar um pouco do taoísmo com o professor Carlos, e ele, um conceito que eu não sabia, dentro do taoísmo, a mente, ela se encontra no coração. Então, isso vai ao encontro dos nossos estudos da antroposofia, em que nós entendemos que o coração, a partir de agora, ele se torna um grande órgão de pensamento. Dentro do processo meditativo, nós trazemos o pensamento, que hoje ele está muito intelectualizado, que se passa muito nesse polo neurosensorial, um pensamento muitas vezes frio, um pensamento competitivo, calculista, e esse pensamento, então, a partir de agora, ele necessita ser aquecido pelas forças que compõem o nosso coração. Então, na medida em que nós trazemos o nosso pensamento do intelecto para o coração, nós temos uma capacidade de aquecer esse pensamento e tornar esse pensamento mais vivo, menos confuso, mais pacífico e mais sereno, para que nós possamos enxergar esta realidade mais próximo da verdade. E aqui, então, eu trago uma citação da professora Lia Diskin, da Palas Athena, no módulo 1, quando nós trabalhamos incansavelmente a questão da atenção e da respiração, que ela nos diz: quando nós nos conscientizamos de nosso corpo e da respiração, nós acessamos a experiência de bilhões de anos. O habitual surge quando nos centramos de modo egóico e pensamos que a experiência é nossa experiência. Ao alinhar o corpo com a vitalidade que o mantém produtivo e criativo, estamos nos alinhando com a vida, que vem se processando em nossos corpos e que passará por miríades de outras expressões. E aí, então, muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido falar isso, e muitas vezes, eu tenho certeza, passou pelo pensamento de vocês, e eu também pensava isso nos meus primórdios, nos meus estudos da meditação, parecia algo meio que inatingível, mas uma professora minha me apresentou este provérbio que foi transformador para que eu me tornasse uma pessoa mais proativa e mais dedicada em relação aos meus estudos da meditação, em que ela apresentou essa frase: a paciência transforma a folha da amora em seda. Então, que nós possamos não esmorecer diante de todas as dificuldades. É como se nós estivéssemos esmorecendo quando nós fazemos a nossa matrícula na academia e nós não aparecemos lá porque nos parece tão algo inatingível nós termos um corpo mais saudável, né, na medida em que nós vamos praticando aqueles exercícios que são propostos pelos nossos educadores físicos. Analogamente, é a mesma coisa. Na medida em que nós vamos experimentando os benefícios da meditação em nós mesmos, e nós vamos encontrando a paz que tanto nós procurávamos no mundo exterior, e é tão bonito quando a gente percebe que essa paz, ela já se encontra dentro de nós, que estava lá como uma flor para ser desabrochada, e bastasse simplesmente que nós regássemos essa florzinha que está aqui, com carinho, com dedicação, com disciplina, com método. É muito importante que tenhamos método na meditação, porque é o método, é a técnica, essa técnica que é necessária nos primeiros passos para que depois nós possamos nos emancipar dessa técnica e termos as nossas próprias experiências, e essas experiências vão se reproduzindo automaticamente na medida que nós vamos praticando. É como se nossa consciência fosse expandindo, e aí vai chegar um momento
em que nós não podemos mais deixar de meditar, porque deixar de meditar é deixar de respirar espiritualmente também. Começa a fazer parte da nossa vida, começa a fazer parte da nossa disciplina, começa a fazer parte, e quando nós, por algum motivo da própria vida, pela nossa agenda, nós deixamos de praticá-la, é como se estivesse faltando alguma coisa em nossa vida e de algo vital que me mantenha vivo, não é? Nesse sentido. E aí eu trago para vocês, então, um livro do Bhagavad Gita, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Bíblia do hinduísmo, em que é um diálogo. E em cima deste diálogo, que é o diálogo que nós praticamos dentro da meditação do Raja Yoga, o diálogo do ego com o eu superior, isto é simbolicamente reproduzido já há milhares de anos na antiga Índia, neste épico, que é a guerra entre os Pandavas e os Kauravas, que são primos, e eles, dentro de um campo de batalha, eles vão disputar o reino. E aí tem toda uma epopeia envolvida nessa questão tão rica de detalhes, tão presente, que eu vou trazer um pequeno fragmento para vocês do que simboliza a meditação Raja Yoga para nós. Então, é um diálogo entre Arjuna e Krishna dentro desse Bhagavad Gita, este pequeno fragmento de uma grande escritura indiana, em que Arjuna diz para o seu mestre Krishna: ó Krishna, controlar, reter, apaziguar a mente parece tão difícil quanto controlar o vento. E Krishna responde: sem dúvida, a mente ela é inconstante e difícil de ser controlada. Porém, com perseverança e paciência, você será o senhor da sua mente. Isso está no capítulo 6, na página 34, 35 do Bhagavad Gita. Então, quais são os aspectos da mente, então? Controlar a mente não significa impor-lhe restrições, segundo o professor Mathieu Ricard, o que a tornaria ainda mais tensa e estreita. Muitas vezes, as pessoas têm essa falsa ilusão que é preciso parar de pensar, né? Porque a mente é uma produtora de pensamentos. Você impor restrições à mente pode tornar ainda mais tensa e estreita a dinâmica mental. É, ao contrário, libertá-la das influências dos condicionamentos mentais. E aí também, atualmente, esses condicionamentos a gente tem estudado bastante, vocês também já devem ter ouvido falar sobre os nossos mindsets, que hoje em dia está em moda a gente estudar os condicionamentos mentais e os nossos conflitos interiores mantidos por esses pensamentos e por essas emoções. E o Gita, então, é essa simbologia de uma guerra entre os Pandavas e os Kauravas, onde nós temos vários elementos nessa simbologia. Nós temos o dono da carruagem, nós temos aquele que é o condutor da carruagem, nós temos os cavalos, nós temos uma rédea, nós temos a própria carruagem, nós temos o campo, né, onde se dá todas essas ações. Então, simbolicamente, cada um desses elementos dentro da meditação Raja Yoga tem um significado. Então, na metáfora da carruagem, o dono, então, é Atman. Este dono, né, dentro do Gita, ele é Atman, ele é o eu superior, é a condição intrínseca, profunda do ser humano. O condutor, este aqui, é o Buddhi, que é a inteligência, conhecimento intuitivo, que é o nosso discernimento. A carruagem é a Sharira, que é o nosso corpo físico. As rédeas, né, que são seguradas por Buddhi, simbolizam manas, que é a nossa mente, que é a função pensante, que é a faculdade mental consciente, onde nascem as nossas emoções. Os cavalos, chamados índriyas, que são os sentidos, que são as forças sensoriais, e o campus de
campo de pastagem, que é o Vishaja, são os objetos e as esferas de percepção dos sentidos. Então, nós podemos fazer várias interpretações quando nós temos o conhecimento do que significa cada um desses elementos desta simbologia da carruagem. Nós sabemos que se não tivermos uma mão que seja firme, que conduza esta rédea que nós vamos chamar mente, os órgãos dos sentidos ficam cada um direcionado para um lado. Se nós não segurarmos com firmeza, né, a força desses órgãos dos sentidos, e quando nós estamos à mercê desses órgãos dos sentidos, o dano que esses órgãos dos sentidos podem nos trazer. Então, a gula exagerada, a preguiça exagerada, a indisciplina exagerada, esses órgãos nos puxam quando não estão sob o firme direcionamento de uma mente que não está nem muito frouxa e não está nem muito tensa, porque ela, se estiver muito tensa, esses cavalos também vão sofrer, os órgãos dos sentidos vão sofrer. Esta mão firme de Budi, ela está, essa consciência desse discernimento, né, Budi, o conhecimento intuitivo, a inteligência, ele deve necessariamente sempre estar ouvindo o que o seu senhor, o eu superior, está dizendo para que caminho esta carruagem deve seguir. Então, o Raja Yoga, dentro da concepção da filosofia do Raja Yoga, da Brahma Kumaris, a meditação, nós fortalecemos esta figura aqui, né? O Budi, que é o intelecto, nós chamamos este discernimento, esse poder de discernimento, que quando nós o fortalecemos e nós damos vazão para que ele possa estar atento ao que o nosso Senhor, o eu superior, a nossa essência, Atma, está nos dizendo para que condução nós devamos seguir. Então, na verdade, a meditação da Raja Yoga é a serenização dos órgãos dos sentidos, uma mente que esteja com um tônus não muito frouxo, nem muito estirado, né, dentro de um tônus ideal, aquele tônus das fibras musculares. Então, a mente também deve ter o seu tônus ideal, sempre sobre o direcionamento de Budi, o intelecto, a parte da nossa composição espiritual que ouve, que é capaz de ouvir o seu Senhor, que dentro de uma concepção mais espiritualista e esotérica é a Atma, que é aquela centelha divina que vocês já devem ter ouvido falar, que é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós temos, através da meditação, um poder de discernimento em que nós somos capazes de ouvir o nosso eu superior e para onde direcionar a nossa vida, através dos órgãos dos sentidos, nós dizemos que nós temos uma completude meditativa ideal. E, analogamente, a gente vai observar que o modelo junguiano da psique, ele traz esse diálogo entre o ego e o self, com esse modelo junguiano, onde ele traz que esse eixo, si mesmo, o self, o Atma, o eu superior, como ele tem uma relação intrínseca com o nosso ego, que é a nossa consciência superficial. Na medida em que nós fortalecemos, que nós trazemos luz dentro do processo meditativo, nós construímos uma ponte entre este ego, que é a nossa consciência superficial, e o nosso self, fazendo com que esse eixo ego-si mesmo seja fortalecido e nós tenhamos a possibilidade de que este self, a imagem de Deus, a centelha divina, possa se expressar através desse ego, através dessa personalidade mais superficial.
E aí eu trago apenas uma citação do Jung, quando ele fala que a sua visão se tornará clara somente quando você puder ouvir, olhar para o seu próprio coração, nosso self. E aí ele fala que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E aí o mindset, que também é uma outra possibilidade da gente lidar com os nossos condicionamentos, que é a nossa maneira de pensar, e a meditação traz essa possibilidade da gente mudar o nosso modelo mental, né? Aquilo que nós adquirimos através da nossa história, da nossa biografia, do ambiente onde nós estamos inseridos, a nossa cultura, como que tudo isso, essa inserção, ela pode ser ressignificada com o ressignificado do nosso modelo de crenças, das nossas verdades pessoais, das nossas atitudes mentais, e como o mindset, como a meditação pode ter uma influência benéfica, iluminando esse mindset que nós construímos ao longo das nossas vidas. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Em 1 hora, é muito pouco tempo para a gente abordar um aspecto tão imenso quanto que é a meditação, um tema tão estudado por tantas escolas filosóficas, e agora dentro do Ocidente também, nós temos a meditação católica, a meditação de vários santos da Igreja Católica que também se aproveitam dessa ferramenta para terem uma realização espiritual dentro das suas religiões, dentro das suas crenças. Eu vou dar essa apresentação, então, depois para o Caio, ele pode passar para vocês, mas esses são os nossos contatos, esta é a sede da Brahma Kumaris, que fica nas Perdizes, pertinho de vocês, esse é o meu contato. E, voltando a dizer, a Brahma Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação do mundo. Fundada na Índia em 1937, difundiu-se por mais de 110 países em todos os continentes, tendo um amplo impacto em muitos setores como uma ONG internacional. Seu verdadeiro compromisso é ajudar as pessoas a transformarem a sua perspectiva de material para espiritual em relação ao mundo. Apoia a cultura de uma profunda consciência coletiva de paz e dignidade individual de cada ser. Então, muito obrigado, Caio. Eu acho que era isso que eu queria trazer, mais como teoria, como uma pincelada para a gente detonar um diálogo aí, se for possível, pelo adiantado da hora que eu estou vendo aqui. Acho que ninguém mandou nenhuma pergunta aqui pelo chat. Se alguém também quiser abrir o microfone, quiser falar alguma pergunta, alguma dúvida. Você preparou alguma coisa prática também? Podemos fazer. Podemos fazer. Eu acho que se todo mundo quiser também, a gente pode fazer uma meditação conjunta de todos agora. Pode ser? 5 minutinhos? Acho que sim. É? Uhum. Então, gostaria de convidar todos, onde vocês estiverem, nos seus locais, que vocês prestem muita atenção na postura física. Não temos como ter uma conexão com a nossa vitalidade, com o nosso corpo vital, numa posição que seja uma posição que nos traga um desmanchamento, um relaxamento tão intenso, mas nem tão uma tensão muito grande. Então, eu vou convidar vocês em silêncio, eu vou conduzir alguns pensamentos. Gostaria de convidar a todos vocês que prestassem atenção em como está a condição do seu físico. Então, mentalmente, faça um screening, percorra o seu corpo e veja onde há um ponto de tensão.
e observe um ponto onde haja relaxamento. Leve, então, a qualidade do local do relaxamento para este ponto de tensão. Esteja presente. Você está aqui, agora, neste momento, como um presente que você está dando a você mesmo. Atingido, então, este tônus físico, com os pés bem plantados no chão, a coluna ereta, os braços ao longo das pernas, o queixo não muito para baixo, nem muito para cima, mas paralelo ao chão. Observe a máscara facial, se existe alguma tensão, se houver, relaxe, mas sempre mantendo esta atitude alerta. E leve, então, o seu pensamento para um ponto entre as sobrancelhas, o chamado terceiro olho, o olho espiritual, a sede da alma. Alguns pensamentos virão, deixe que eles venham, mas simplesmente não dê importância a eles, não se prenda a esses pensamentos que possam puxar você para o futuro ou relembre você de algo do passado. Neste momento você está presente e diga para você mesmo: eu estou aqui. E agora, então, preste atenção na sua respiração. A respiração que traz o oxigênio para dentro dos pulmões, que vai revitalizar todas as células do nosso organismo. Perceba a profundidade desta respiração. Que seja uma respiração profunda e serena, calma. Uma respiração que traga calma interior a você. Uma respiração que traga silêncio. Um silêncio que é abrangente. Um silêncio que traz uma disponibilidade para que a luz esteja presente em seus pensamentos, que o calor esteja presente em seus sentimentos e que a força esteja presente nas suas vontades. Pensamento, sentimento e vontade. Luz, calor, força. Integrando, então, esses três elementos, relembro-me da minha essência. Eu sou. Eu sou feito à imagem e semelhança
de Deus. Deus como o princípio ao qual nós podemos denominá-lo com as nossas próprias crenças. Deus como o vínculo do sagrado, da fé. A fé que nos reporta a sermos fiéis ao sagrado. À medida, então, em que vou me reconquistando, à medida em que eu vou acessando níveis mais profundos desta consciência espiritual, bondosa, compassiva, generosa, sábia, serena, tolerante, alegre, feliz, fraterna. Sinto que todos esses poderes inatos a mim, sinto necessidade de doá-los àqueles que estão ao meu redor, aos meus amigos, minha família, aos meus colegas, aos meus inimigos e toda a humanidade humana. Como uma doação que eu oferto a todos os seres vivos deste planeta. E terminando então com uma saudação que vocês ouviram no vídeo, Om Shanti, um mantra, Om, uma sílaba sagrada, antiquíssima, nas escrituras, significando eu sou, e Shanti, paz. Terminando então com esta saudação, Om Shanti, eu sou paz. E saúdo o eu sou paz em você. Podemos então, de uma maneira carinhosa e gentil, obedecendo os ditames do nosso corpo, podemos retornar desta pequeníssima prática e esta vivência espiritual, retornando então à nossa consciência mais superficial, indo então ao encontro do repouso e do descanso. Om Shanti.
Ok, Caio. Agora é... Obrigado, Celso. Foi ótimo. Que bom. Espero que todos tenham gostado e aproveitado também da aula de hoje. Essa gravação ela vai estar disponibilizada no nosso canal no YouTube. E quando o Celso mandar a apresentação, eu também coloco lá no nosso grupo do WhatsApp. É isso então. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado. E muito obrigado, Celso. Fico sempre à disposição, Caio. Com certeza. Muito Ok? obrigado. Um abraço Tchau, a todos. tchau, gente. Boa Durmam noite. bem, bom descanso a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.